Saudações distintos formandos. Bem, quero desejar as boas-vindas a você que só nos assiste agora e dizer que não perdes nada, mas assim também convido-te a ver os outros vídeos que já foram disponibilizados, que é a aula número 1 até a aula número 6. Esta é a aula número 6, na qual vamos falar sobre as provas processuais no processo civil. A aula pretérita, nós falamos sobre o saneamento do processo civil. E a aula de hoje será sobre as provas no processo civil. A aula número 6 e a penúltima aula da nossa formação jurídica de processo civil. Então, o vídeo para estar ali não saia porque dentro em breve nós vamos começar já já. Pronto, o nosso sumário de hoje é um sumário muito curto, como foi dito, vamos falar sobre as provas processuais no processo civil. Bem, nosso sumário de hoje, não é a nossa aula de hoje, é a aula número 6, que tem como sumário ou tema provas no processo civil. No processo civil. Bem, eu acredito que vocês desse lado já tenham ouvido falar sobre provas, embora vamos entender isso como num contexto fora do processo civil, em qualquer área jurídica, laboral, criminal, civil e dentre outras áreas do direito. Vamos aqui entender provas como que. Bem, falar sobre provas não é falar basicamente de instrumentos admitidos no processo civil. Então, provas no processo civil são aqueles instrumentos que a lei, por sua vez, admite que a lei admite que tenha força aprobatória. Aqui, vai falar sobre provas, nós vamos ter que falar sobre todos aqueles instrumentos que fazem todas aquelas alegações que quer o autor, nesse caso quer o autor, e quer o réu, nesse caso, né, nas suas alegações, nas suas peças processuais, articularam fatos e juntaram provas. Então, nas aulas anteriores, nós falamos sobre articulados, na qual foi mencionado sobre a petição inicial, foi mencionado sobre a contestação, foi mencionado também sobre a réplica, a tréplica, não é? Aqui a contestação, aqui a réplica, aqui a tréplica. Porém, todos esses pontos, nos termos do artigo 151 do CPC, são articulados. Então, nos articulados, na petição inicial, que é a apropriação formalmente dita, que pode ser qualquer ação, pode ser providência cautelar, pode ser ação declarativa, executiva. Então, aqui o autor vai expor as suas situações, vai expor os seus fundamentos de fato, não é? Fundamentos de fato, direito e pedido. Mas, ao formular as fundamentações de fato, na sua peça, sua petição inicial, na sua ação, providência, o autor vai ter que fazer jus àqueles fatos articulados por ele mesmo. E fazer jus àqueles articulados feitos por ele, vai ter que juntar provas processuais. E essas provas processuais geralmente podem ser provas documentais. Provas documentais em que, em uma certa altura, em uma data pretérita, celebrou um contrato com B. E em virtude desse contrato celebrado, houve inadimplemento, houve incumprimento contratual. Assim, o autor, impretando uma ação contra
o B nesse contexto, ou contra A, terá de juntar provas. E aí dizemos que são provas documentais. São documentos em que o réu ou em que o autor terá que juntar na sua petição inicial para que o tribunal em si não aprecie somente os fatos, mas também aprecie as provas que o autor juntou aos autos. Assim, o réu é notificado, não é? É notificado para contestar. Ele é notificado para contestar nos termos do artigo 486, marcando-se o prazo para a apresentação da sua contestação. O réu, ao apresentar a sua contestação, também vai contradizer dos fatos que o autor articulou na sua petição inicial. O réu, aqui contestando, articulando os fatos e juntando provas documentais, também terá que fazer jus que aquelas provas que ele junta contesta ou contraria aquelas provas que o autor apresentou na sua petição inicial. Assim, já temos duas peças articuladas com provas. Então, não para por ali. O autor da petição inicial é notificado para apresentar as suas réplicas, né? Ou apresentar a sua réplica. Ao fazer junção da sua réplica, ele também irá apresentar, pode ser as mesmas provas que apresentou na petição inicial ou os articulados supervenientes que não teve naquele momento em detrimento da propositura da ação, poderá então o autor, na sua réplica, fazer junção de fatos supervenientes. Então, as provas decorrem desses todos cenários, desses todos articulados. Então, esta é uma abordagem para que consigamos entender que são provas. Como no início foi definido, as provas processuais, não é? Provas são instrumentos admitidos por lei que as partes, não é, articulam ou fazem jus aos articulados que eles mesmos fizeram incorporar nos seus articulados sobre a apreciação daquele direito invocado por ele e para que o juiz, não é, aprecie aquelas provas. Então, para esse contexto, as provas ela apresenta vários modos. Por exemplo, as provas podem ser apresentadas por testemunhas, podem ser provas testemunhais, podem ser provas documentais, que são os documentos que as partes articulam nos seus articulados, podem ser provas periciais. Aqui, as provas periciais são aquelas provas em que o tribunal, não é, em virtude de um especialista naquela matéria, faça uma perícia, constata o que há de errado, o que há de certo, quem está errado, quem está certo. Mas também aqui a prova pericial não vai dizer quem está certo ou quem está errado. Apenas a prova pericial é para constatar, é para averiguar a ocorrência dos fatos, como ocorreram. Já as provas documentais, aqui, são aquelas provas em que as partes interpõem, que as partes apresentam em tribunal, para que o juiz consiga balancear quem tem o direito evocado e violado, quem não tem o direito evocado. Então, aqui são todos os documentos que as partes acham conveniente que servem de prova para que sejam apensadas no processo. Agora, testemunhas são pessoas físicas com capacidade jurídica, pessoas idôneas, capazes de, em tribunal, testemunhar ou declarar a ocorrência daquele fato que existiu entre o A e B, se dizem a verdade ou se dizem a mentira. Então, aqui as testemunhas são as pessoas físicas que devem, com capacidade de testemunhar, que gozam de direitos, que gozam de capacidade de legitimidade para poder testemunhar um fato.
Documentos são aqueles documentos em que as partes celebraram contratos, acordos, então são esses documentos que elas próprias interpuseram ou juntaram nos seus articulados. Agora, perícias são aquelas provas que são realizadas por especialistas naquela matéria. Por exemplo, num processo criminal, evidentemente que vai ser um perito em matéria criminal para fazer aquela prova pericial e em matéria civil e vice-versa, um perito no âmbito civil para poder fazer aquela perícia. E não só, como também tem a prova, as provas judiciais, não é? As provas judiciais que são aquelas diligências que o juiz ordena que se faça, como, por exemplo, a inspeção judicial, ir até o imóvel que está sendo em litígio, a inspeção em registro e os oficiais do tribunal, os homens do tribunal poderão chegar até aos cartórios, confirmar a veracidade daquele documento que foi assinado por ambas as partes. Então, tudo isso faz parte das provas processuais, mas essas provas devem ser admitidas por lei. Não somente chegar ao tribunal, juntar as provas e dizer que não, já juntei as provas, têm razão. Então, o juiz, com base no saneamento, não é, que é a organização do processo, as provas foram juntas aos autos, ok? O juiz terá de fazer saneamento daquele processo. Aquilo que for lixo, que não faz parte do processo, ou seja, que faz parte do processo, mas é lixo que não merece ou não deve ser apreciado em sede de discussão da matéria de direito de fato. Então, o juiz fará um saneamento, fará uma vistoria, organizará o processo, não é? Vai expurgar aquilo que é mais importante, expurgar aquilo que é mais importante para colocar no seu questionário e o que não for importante para colocar de lado. Então, essas provas serão admitidas por lei, não é? Até porque existem artigos que falem sobre as provas. Por exemplo, o artigo 342 do Código de Processo Civil, ele diz assim: aquele que invoca um direito, cabe fazer prova dos direitos alegados ou dos fatos que ele próprio alega. Diz assim a norma, o número 1 do Código Civil, o artigo 342. Ônus da prova. Número 1. Aquele que evocar um direito, cabe-lhe fazer prova dos fatos constitutivos daquele direito. Então, é necessariamente que o autor e o réu, não é, em sede de litígio, evocam um direito, é necessariamente que eles levam no processo provas, é necessariamente que eles façam chegar provas que invocam um direito a eles que pertence. E não só, diz ainda o artigo 341. As provas têm por função a demonstração da realidade dos fatos. Então, as provas que são trazidas nos autos, as provas que são colocadas nos autos, elas devem ter essa função, devem demonstrar a veracidade e a realidade dos fatos que as partes estão a alegar. Um diz que tem direito, outro diz que não tem, outro diz que tem direito, um diz que não tem. Então, essas provas serão provas que farão jus àqueles fatos todos articulados. Então, o artigo 341 e seguintes do Código Civil fala sobre essas provas e tem todas aquelas nuances. Eu depois convido a lerem o artigo 341 e seguintes do Código Civil. Mas também o Código de Processo Civil também fala sobre as provas. Então, ambas as normas falam sobre a prova. Já no artigo 302 do Código do Processo Civil, ele fala sobre os incidentes da instância. O artigo 302 fala oferecimento imediato das provas. Diz assim: com requerimento em que se deduza qualquer incidente regulados neste capítulo, deve a parte oferecer logo o rol de testemunha e requerer os outros meios de prova. Aqui estamos a falar já do oferecimento de rol de testemunhas.
o autor, pode o réu indicar, não é, o rol de testemunha composta por duas, nesse caso duas ou quatro pessoas. Pode o autor e o réu indicar as pessoas que testemunharam os fatos, as pessoas que lá estiveram, as pessoas que poderiam comprovar que entre ele houve uma relação jurídica, em que entre ele houve sim um contrato celebrado e que entre ele houve um pacato cidadão que violou esses direitos. Então, as provas no processo são isso, produção de prova. A produção de provas geralmente é feita por saneamento processual. O juiz organiza o processo, coloca no seu questionário pontos que devem ser articulados, que devem ser matéria de discussão de direito ou de discussão de audiência e julgamento entre as partes autorais e ré e as partes mandatárias. Então, é tudo nesse quesito. Contextualizando, não tem muito segredo relativamente às provas, é um tema muito curto e acredito que com essa subdiscussão dos fatos, com essa explanação, os doutores tenham percebido. Caso não tenham percebido, não há problema, eu tenho sempre no rodapé os meus contatos, podem comunicar-se comigo e poderei, de modo dedutivo, explicativo, poder esclarecer as dúvidas dos doutores. Então, um tema muito curto, como inicialmente foi dito, as provas processuais, e na próxima aula nós vamos falar sobre a sentença, a prolação da sentença, quando é que ocorre a sentença. Então, na aula pretérita, como havia dito, falamos sobre saneamento do processo, e lá eu abordo sobre questões muito pertinentes quando é que ocorre o saneamento do processo. E esta aula de hoje sobre provas processuais é só basicamente uma compilação, é um resumo daquilo que já foi dito anteriormente, porque provas processuais não tem muita coisa, embora ela esteja dividida em certas anuâncias, como meios de provas, que já falei sobre os documentos, testemunhas e afins. E então, assim, desde já, despeço-me de vocês e acredito que nos veremos na próxima aula e nos encontraremos, estaremos em breve na nossa próxima aula. Então, não esqueçam de curtir, subscrever, partilhar com os demais, para que juntos consigamos crescer. Tá. Nos vemos já em breve na próxima aula, que será já brevemente, e desfrutem desse vídeo e nos vemos em breve. Obrigado, até já.